Olá, pessoal! Eu sou Adriana, PCNP dos anos iniciais. Faço parte da equipe juntamente com a Érica Pavani e a Sandra Corá. Espero que todos estejam bem e com saúde. No dia de hoje, vamos fazer a 7ª ATPC do EMAI. Falaremos sobre campos conceituais da multiplicação e fazemos parte da Diretoria de Ensino de Santo André. Nossos objetivos com a formação de hoje são ampliar o repertório de possibilidades do ensino das operações do campo multiplicativo, reconhecer a importância da troca de conhecimentos e a interação entre pares na aprendizagem da matemática, apropriar-se do recurso para a resolução de problemas, reconhecendo-o como ponto de partida da aprendizagem matemática. E, por fim, organizar, analisar e interpretar informações sobre procedimentos do campo multiplicativo. No encontro anterior, analisamos os problemas do campo aditivo, aqueles que envolvem as ideias da adição e da multiplicação. Hoje, vamos avançar os estudos sobre resoluções de problemas. Nosso foco será explorar o campo multiplicativo, que propõe o estudo da multiplicação e da divisão. Vamos refletir sobre quando é possível abordar a multiplicação e a divisão na escola. E se a multiplicação e a divisão podem ser trabalhadas conjuntamente. Pensar sobre a prática e compartilhar resultados. Iniciaremos este encontro retomando e compartilhando reflexões desenvolvidas a partir da atividade de resolução de problemas do campo aditivo, comparação, de um 4º ano do ensino fundamental dos anos iniciais. Nós vamos direcionar as nossas discussões para o acompanhamento das aprendizagens dos alunos e a sua importância para a elaboração de planejamentos posteriores. Antes de começarmos, vamos pensar que, ao planejar as atividades, é importante considerar as melhores maneiras de aproveitar o tempo. Uma forma de fazer isso é identificar o que é fundamental e o que é secundário na atividade, a partir da definição dos objetivos de ensino. Aqui, pessoal, se encaixa tudo que nós conversamos em encontros anteriores sobre habilidades essenciais e o que devemos priorizar e o que não devemos priorizar no momento. Se você está planejando uma atividade de resolução de problema, o foco deve ser colocado na resolução, enquanto outras atividades que demandam muito tempo e esforço dos alunos podem ser simplificadas. Por exemplo, a cópia do problema pode ser substituída por tiras de papel impressas, com o enunciado do problema em questão, que serão coladas no caderno dos alunos. Assim, privilegia-se o fazer matemático, que é inerente à proposta da resolução de problemas. Então, vamos começar a colocar a mão na massa. Estudo de caso. Na tabela abaixo estão especificados os problemas que fizeram parte da aplicação prática de resolução de problemas do campo aditivo, comparação, de uma professora do 4º ano do ensino fundamental. Vamos observar. A classificação dos problemas. Então, o problema 1 que foi aplicado lá pela professora é um problema de comparação, o valor é desconhecido e a incógnita é uma das medidas. O problema é: Pedro e Henrique colecionam figurinhas. Pedro tem 109 figurinhas e Henrique tem 37 a mais do que ele. Quantas figurinhas Henrique tem em sua coleção?
E o segundo problema é um problema também de comparação. O valor desconhecido, a incógnita, é a relação entre as medidas. Camila tem 19 anos e sua avó tem 77. Quantos anos a avó de Camila tem a mais do que ela? Bom, pessoal, aqui eu não vou me estender na explicação do problema, porque problemas do campo aditivo de comparação nós já tratamos em momentos anteriores, né? Então, a colocação do problema aqui é somente para o estudo de caso. Então, vamos continuar. A professora organizou os resultados em uma tabela para que os registros ficassem bem claros. Vamos então observar como ela organizou as informações. Ela tem aí na tabela o nome dos alunos, né? No primeiro problema, ela tem uma coluna para as crianças que acertaram tudo, uma segunda coluna para quem utilizou estratégia adequada, mas errou algum cálculo do problema, e uma terceira coluna para quem não acertou. E, igualmente, no problema 2, acertou tudo, utilizou estratégia adequada, mas errou algum cálculo e não acertou. E aí, ela preencheu essa tabela com o resultado do acerto ou não de cada criança. Para melhor compreender e visualizar os dados obtidos, a professora decidiu organizar graficamente essas informações. Veja o gráfico resultante. Então, ela compilou todos os resultados dos problemas que as crianças apresentaram em uma tabela e depois, com base nesses resultados, ela construiu um gráfico. Vamos observar, então, como ficou este gráfico. Então, vamos observar o gráfico. Resultados obtidos no quarto ano do ensino fundamental, problemas do campo aditivo, comparação. Ela tem 16 alunos que acertaram o problema. Está representado aí em laranja. Tem 3 alunos que não utilizaram estratégias adequadas, mas que erraram o cálculo do problema. E 2 alunos que não acertaram o primeiro problema. Depois, quando a gente vai fazer a análise do segundo problema, essa situação se inverte. Ela tem 4 alunos que acertaram o segundo problema, 3 alunos que utilizaram a estratégia adequada, mas erraram o cálculo, e 14 alunos que não acertaram o problema. Lembrando que os 2 problemas eram problemas do campo aditivo de comparação. Por que será que houve essa discrepância entre um problema e outro? Agora vamos ver, então, a conclusão que a professora lá do quarto ano chegou com base nos resultados que ela obteve. A partir da análise desses resultados, a professora concluiu que os problemas de comparação, cujo valor desconhecido, a incógnita, e a relação entre as medidas não são apropriadas para a sua turma de alunos e justificou da seguinte forma: o termo a mais confunde os alunos. Eles acham que devem sempre fazer uma adição. Decidiu, então, que problemas desse tipo não farão parte do seu planejamento no decorrer do ano. Então, o que ela resolveu? Ela falou, já que os alunos não acertam, então eu não vou dar, porque eles não sabem, eles se confundem. Você concorda com a decisão tomada por esta professora? Por quê? Eu gostaria que vocês conversassem aí no grupo e justificassem a resposta de vocês. Para isso, eu vou dar alguns minutinhos para que vocês possam conversar e justificar a resposta.
Professor coordenador, se o tempo não foi suficiente para as discussões, você pode pausar o vídeo e continuar. O que eu gostaria que vocês fizessem depois desta discussão é registrar nos comentários o nome da escola e a conclusão que o grupo, né, de professores desta escola chegou. Por favor, professor coordenador, você fica eleito neste momento para realizar esta função. Pode ser feito depois de toda a apresentação da ATPC. Então, voltando a falar, professor coordenador, registre nos comentários do YouTube a conclusão que a sua escola, os seus professores chegaram a esse respeito. Não esqueçam de colocar o nome da escola. Obrigada. Vamos continuar. Para abordar os problemas que envolvem a multiplicação e a divisão, vamos considerar alguns pontos da teoria dos campos conceituais do pesquisador francês Gérald Verneau, que já conhecemos de formações anteriores. Como vimos, Verneau propõe agrupar as operações segundo as ideias que ela contém, ou melhor, segundo o campo de conceitos que elas envolvem. Ele propõe que as 4 operações sejam agrupadas em 2 grandes grupos: o campo aditivo, que engloba a adição e a subtração, e o campo multiplicativo, que engloba a divisão e a multiplicação. Nesta visão, da mesma maneira que as operações de adição e de subtração fazem parte de um mesmo campo conceitual, a divisão e a multiplicação também constituem um mesmo campo conceitual, pois elas envolvem ideias que se relacionam conceitualmente. A partir disso, os problemas do campo multiplicativo são classificados segundo as ideias que eles envolvem, diferentemente da tradicional separação em problemas de multiplicação e problemas de divisão. Então, foram organizados em 3 grupos, onde as ideias de cada situação-problema são diferentes. Vamos ver? Proporcionalidade. Esses problemas envolvem 2 séries proporcionais. Existe uma relação fixa entre as 2 variáveis. Então, vamos ver como isso acontece. Exemplo. Na festa de aniversário de Carolina, cada criança levou 2 refrigerantes. Ao todo, 8 crianças compareceram à festa. Quantos refrigerantes havia? Então, qual é a regularidade desse tipo de problema? A está para B na mesma medida que C está para D. Então, se cada criança levou 2, o problema já diz que cada criança levou 2 refrigerantes. Se havia 8, né? Então, A está para B, assim como C está para D. As variações deste problema podem ser: 8 crianças levaram 16 refrigerantes ao aniversário de Carolina. Se todas as crianças levaram a mesma quantidade de bebida, quantas garrafas levou cada uma? Outro. Numa festa foram levados 16 refrigerantes pelas crianças e cada uma delas levou 2 garrafas. Quantas crianças haviam? Quantas crianças levaram 8 refrigerantes à festa, supondo que todas levaram o mesmo número de garrafas? Quantos refrigerantes haveria se 8 crianças fossem à festa? Um outro problema. Marta tem 4 selos. João tem 3 vezes mais do que ela. Quantos selos tem João? As regularidades. A vezes B igual a C. Então, vamos lá. João tem 12 selos e Marta tem a terça parte da quantidade do amigo. Quantos selos tem Marta? Essa é uma variação do problema dos selos de Marta. Então, esses são exemplos de proporcionalidade. Com a proporcionalidade, o estudante percebe a regularidade entre elementos de uma tabela.
Se um pacote tem 5 figurinhas, 2 pacotes têm 10, 3 pacotes terão 15 e assim por diante. E deve também ter oportunidade de constatar a ideia da proporcionalidade inversa, fenômeno da diminuição proporcional de um dos elementos com o aumento do outro. Como, por exemplo, uma caixa d'água tem seu volume diminuído pela metade a cada semana. Quanto tempo levará para chegar a 1/8 da sua capacidade total? Nessa lógica, quanto maior o tempo, menor o resultado obtido. Então, isso é uma ideia da questão da proporcionalidade. Na organização retangular, os problemas referem-se à organização de elementos em linha e coluna, ou envolvem uma análise dimensional. Vamos ver como isso acontece na prática. Organização retangular. Uma sala tem 5 fileiras com 4 cadeiras cada uma. Quantas cadeiras há neste salão? Então, dá para a gente fazer uma análise dimensional fazendo a tabela quadriculada. E uma variação desse tipo de problema é: um salão tem 20 cadeiras com 4 delas em cada fileira. Quantas fileiras há no total? Ou, um salão tem 20 cadeiras distribuídas em colunas e fileiras. Como elas podem ser organizadas? A organização retangular pode ter mais questões de seu potencial de complexidade tratada nas séries iniciais. Algumas propostas envolvem o desafio de descobrir a área de uma superfície, quantas peças cabem em um tabuleiro, o número de casas ou uma casa específica em jogos com tabelas numéricas. É comum a criança não entender de início que um retângulo de 3 fileiras e 4 linhas tenha o mesmo número de casas que 4 fileiras e 3 linhas. Familiarizar-se com essa noção é importante para o campo multiplicativo, para a geometria e a percepção de espaço. Na análise combinatória, os problemas combinam diferentes elementos entre si. Vamos ver. Combinatória. Uma menina tem 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando as saias e as blusas? A formação de subconjuntos. Então, olhem aí, as saias e as blusas fazendo a relação. E as variações desse problema. Uma menina pode combinar suas saias e blusas de 6 maneiras diferentes. Sabendo que ela tem apenas 2 saias, quantas blusas ela tem? E um outro tipo para realizar esse tipo de problema. Uma menina pode combinar suas saias e blusas de 6 maneiras diferentes. Sabendo que ela tem apenas 3 blusas, quantas saias ela tem? Análise combinatória. Conteúdo antes reservado às turmas do ensino médio ganha lugar nas séries iniciais. Os desafios que envolvem combinação são adaptados para ficar ao alcance do entendimento dos alunos menores. No início, o estudante geralmente faz representações usando desenhos ou identificando com outras notações elemento por elemento no papel e somente depois faz a contagem. Agora, vamos colocar a mão na massa. Vamos ler os problemas da lista a seguir e classificá-los de acordo com as 3 categorias apresentadas, preenchendo o quadro. Primeiro problema. Celina comprou 3 pacotes de figurinhas, com 5 figurinhas em cada pacote. No total, quantas figurinhas ela comprou? B. Em uma mesa há 3 potes, um colorido, um todo branco e um transparente. Também há algumas tampas coloridas que servem para todos os potes. Sabendo que é possível fazer 12 combinações diferentes, quantas tampas há em cima da mesa? C. Em uma página do álbum, há 4 fileiras com 3 figurinhas em cada uma. Quantas figurinhas estão colocadas nesta página?
Mariana tem uma festa de aniversário e está em dúvida sobre que roupa usar. Ela colocou em cima da cama 2 camisetas, uma rosa e uma azul, e 3 saias, sendo uma preta, uma branca e uma vermelha. De quantas maneiras diferentes Mariana pode combinar essas peças de roupa? E, para azulejar uma parede de sua casa, seu Armando precisa de 144 azulejos. Se eles estão dispostos em 9 fileiras, quantos azulejos há em cada fileira? E por fim, a F. Júlia tem 8 chicletes e quer dividi-los igualmente entre suas 4 amigas. Quantos chicletes cada amiga de Júlia vai ganhar? Então, você vai pegar este quadro agora e vai fazer a classificação. O primeiro problema, ele é de uma noção de proporcionalidade, análise combinatória, configuração retangular. O problema B, em qual das 3 ele se encaixa. E assim por diante. Tá bem facinho, né, gente? Para isso, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês, ok? Vamos lá.
Vamos então conferir? O problema A, aquele da Cecília, né, que comprou as figurinhas, é um problema de proporcionalidade. A situação problema B, aquela das mesas com 3 potes coloridos, branco e um transparente, ela é uma questão de combinatória. A C, que trata do álbum de figurinha, que tem 4 fileiras, com 3 figurinhas em cada um, é uma configuração retangular. O problema D, que é da festa de aniversário de Mariana, ele é uma análise combinatória. Probleminha E, que é o do azulejista, que quer colocar lá o seu Armando, que quer colocar 144 azulejos na parede, ele é um problema de configuração retangular. E por fim, o último problema, que é o da Júlia, que quer dividir os chicletes com suas amigas, é um problema de proporcionalidade. Espero que todos tenham acertado. Agora chegamos a um momento muito importante do nosso trabalho, pessoal. Aqui nós temos uma pesquisa que vamos fazer com vocês. Essa pesquisa vai dar indícios para a gente de materiais, do que a gente precisa trazer para vocês para as próximas ATPCs. O que vocês pensam, o que vocês necessitam para que a gente venha abordar aqui nos nossos momentos de ATPC. Eu pediria para que cada um fizesse individualmente e fosse o mais honesto possível. Na primeira coluna do quadro abaixo, encontram-se algumas falas de professores a respeito deste trabalho. Individualmente leia e verifique se você se identifica com elas, mesmo que seja parcialmente, assinalando uma coluna para cada item. Então, vamos lá. Sempre trabalhei com problemas de multiplicação e divisão, mas separadamente, conforme o livro didático propõe. Na verdade, não havia me dado conta de que estão relacionados. Eu me identifico com essa fala. Totalmente, eu me identifico parcialmente ou eu não me identifico. Segunda, para mim, a multiplicação tinha muito mais a ver com a adição e não com a divisão, porque uma das formas de resolver a multiplicação é somando as parcelas. Eu me identifico totalmente, parcialmente ou eu não me identifico com essa fala. 3. Ainda não trabalho com a divisão. Estamos vendo a multiplicação, mas percebo que meus alunos já resolvem divisões em situações bem práticas do cotidiano. Por exemplo, calculam quantos refrigerantes podem comprar com certa quantidade de dinheiro. Eu me identifico totalmente, parcialmente ou eu não me identifico. A 4. Eu dou para os meus alunos problemas de divisão e multiplicação, mesmo antes deles conhecerem os sinais e as contas. Mas não sei o que fazer depois que eles resolvem. Normalmente, o que faço é socializar as estratégias usadas por eles. Eu me identifico totalmente, parcialmente ou eu não me identifico. 5. Como os alunos ainda não sabem as contas de divisão e multiplicação, só trabalho com meus alunos os problemas de adição e de subtração. Totalmente, parcialmente ou não me identifico. 6. Sempre proponho problemas do campo multiplicativo de vários tipos. Faço um trabalho para que ampliem suas ideias sobre essas operações gradualmente. Me identifico totalmente, parcialmente ou não me identifico. E por fim, a 7ª. Eu acho que as diferentes estratégias para resolver problemas são importantes, enquanto os alunos ainda não aprenderam os algoritmos, mas depois que aprendem, se um problema é de divisão, ele tem que usar o algoritmo da divisão. E se é um problema de multiplicação,
tem que usar o algoritmo da multiplicação. Me identifico totalmente, parcialmente ou não me identifico. Este é o momento para que vocês, professores, à luz do que foi colocado e discutido até agora, pensem no seu trabalho em sala de aula com os problemas do campo conceitual multiplicativo. Acessem a plataforma virtual e respondam as questões. Então, pessoal, aqui está o link de uma plataforma virtual. Eu vou dar um tempo para que vocês acessem esse link. Nesta plataforma estão as questões que eu li agora e as opções de escolha, totalmente, parcialmente ou não me identifico. Então, cada um de vocês vai fazer essa pesquisa individualmente nesta plataforma, tá? Não esqueçam de colocar salvar e assim nós teremos um panorama de como nós temos que trabalhar e o que nós temos que trazer para vocês no futuro. Vou dar um tempo agora, um tempo maior. Se não for suficiente, assim que terminar a TPC, vocês podem fazer. Eu só peço para que todos realizem. Professor coordenador, orientem o seu professor, todos precisam realizar essa pesquisa, ok? Então, vamos lá. Tempo.
Se o tempo não foi suficiente, professor coordenador, você pode pausar esse vídeo e esperar que seus professores terminem de responder, ok? Para fecharmos o nosso encontro, propor problemas multiplicativos às crianças desde o início do primeiro ano tem diversos objetivos. Por um lado, criar condições propícias em aula para abordar conhecimentos e atitudes vinculados ao fazer matemático, a tarefa de resolver e analisar problemas. A intenção é que os alunos possam interpretar situações novas para as quais não dispõem de nenhum recurso especialista e desenvolver confiança na sua capacidade de construir estratégias pessoais que poderão ser comparadas, buscando suas semelhanças, diferenças, julgando sua validade, analisando sua economia. Em segundo lugar, propor tais problemas tem como objetivo promover o estudo das situações multiplicativas, estudo esse que exigirá sucessivas abordagens nos anos seguintes. A minha contribuição nessa 7ª TPC do EMAI está chegando ao fim, porém ainda temos algum tempo de encontro. A sugestão é que você, professor coordenador, faça a complementação desta TPC, lendo com os professores o texto que foi disponibilizado para você de antemão, mudanças no ensino dos problemas e das operações. E por meio das considerações trazidas neste texto, discutam sobre a prática de sala de aula e reflitam sobre alguns aspectos do trabalho com o campo multiplicativo, descritos na primeira coluna da tabela que segue o texto. Em seguida, façam um registro coletivo que relate como este trabalho vem acontecendo na sua escola, preenchendo a coluna 2 e 3. Obrigada pela atenção de todos. Foi um prazer estarmos com vocês mais uma vez nessa 7ª TPC do EMAI. Em breve, nos encontraremos novamente. Tchau!